Pessoal, dá uma olhada aí nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas pela internet. E com isso eu consigo viajar pelo mundo. Hoje eu tô aqui em Ushuaia, na Argentina, esquiando. E você também pode fazer isso. Quer saber como? Clique no link na descrição que eu vou te ensinar. Assim, esse destaque no início do programa, o Pedrinho já falou, opa, essa história de jogo é interessante. Foi a última derrota do Flamengo, justamente os 3-0 em cima do Bahia. A única no Brasileirão com Jesus. Foi o jogo da estreia do Felipe Luiz ou ele já tinha feito um jogo? Agora eu não lembro. Eu sei que nesse jogo tinha uma avenida, Felipe Luiz. Ele até brincou com isso no Instagram durante a semana e tal. O Flamengo já vinha daquela... Foi depois da eliminação da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense? Porque eu lembro que tinha uma sequência assim que os caras começaram, tá vendo esse português aí que vocês trouxeram? Será que é isso tudo mesmo? Nesse jogo ainda estava nessa fase da desconfiança, né? Os momentos negativos do Jorge Jesus foram nesse jogo, a derrota para o Emelec no Equador e a eliminação nos pênaltis para o Atlético Paranaense. São esses 3 pontos que você pode assim, destacar de momentos em que o time não entregou o resultado que se esperava. Os demais não dá para questionar. Acho que a arrancada do Brasileiro é inquestionável, a classificação contra o Emelec na volta é inquestionável, as passagens seguintes, Sim. Internacional, enfim... As goleadas nos times grandes. Não dá para a gente questionar também. Agora, você viu como é que saíram os gols? Bahia marcando lá em cima, né? O Flamengo errando saída de bola, que é algo que foi aperfeiçoado com o tempo de trabalho do Jorge Jesus. Ali ele não tinha muito tempo para trabalhar. A maioria das jogadas importantes e dos gols foram em transição ofensiva de uma pressão do Flamengo e eles conseguem o espaço. E aí a gente vai entrar numa tática até um pouquinho pesada. Vai. Que às vezes é legal de falar, Rodrigão. Vou tentar... Sextou. Primeiro, assim, eu acho que isso é uma arma. Para você jogar contra o Flamengo, você tem que ter uma transição ofensiva de muita velocidade, porque o Flamengo amassa o adversário. Então você tem que quebrar a linha de marcação inicial dentro do seu campo e fazer a transição. Isso é um ponto. E por que eu acho que o Jesus, apesar de pouco tempo aí, ele já não se preocupou com o resultado e sim de implantar os princípios do seu modelo de jogo. Os princípios fundamentais do futebol, eles são um conjunto de regras que eles controlam as ações individuais e coletivas dos atletas. Peraí, deixa eu anotar. Fala de novo. Fala com calma. Você em casa, lápis e papel na mão, aula gratuita aqui. Os princípios do futebol... Os princípios do futebol... Você tá brincando que você vai anotar? Não, tô anotando. São um conjunto de regras... Calma, professor. São... para. Um conjunto... Tô anotando, de regras que eles Depois você vai autografar pra mim. Que eles orientam as ações individuais e coletivas. Peraí, cara, você tá falando muito rápido. Não, porque o pessoal em casa tá ansioso para saber. E com isso, você desestabiliza ou desequilibra a organização defensiva adversária e estabiliza a sua organização. O que eu quero dizer com isso? Um dos princípios do Jesus é marcação pós-perda. Perdeu a bola, pressiona. Acha fácil, né? Perde a bola, pressiona. Não é assim. Por quê? Uma equipe compactada, joga a linha de frente lá, o meio de campo tem que estar acompanhando os atacantes e os zagueiros vão estar aqui atrás, deixando um buraco? Não, eles têm que estar lá dentro. Só que para eles estarem lá dentro, eles descolam o bumbum lá dos goleiros, onde é uma zona de conforto para os zagueiros. Normalmente o zagueiro faz o quê? Perde a bola, corre para trás. E aí um dos critérios é mais fácil você correr 5 metros para frente ou 20 para trás. Mas para trás é uma área de segurança. Então perdeu a bola. O jogador lá na frente fazia o quê? Um segundinho de perdi a bola. Não, você tem que desligar o botão. Não estou com posse, preciso recuperar. Perdeu, pressiona. O primeiro cara que perdeu, pressiona. Por quê? Porque se essa bola estiver descoberta, sem pressão, como a linha da zaga está alta, qualquer chutão, não é passe não, é um facão, é um contra-ataque. Se esse cara sair da pressão, porque não teve uma boa pressão pós-perda, e a zaga não estiver perto do atacante, ele recebe essa bola de frente, como teve um gol aí contra o São Paulo e Palmeiras. Que eu não sei se foi o Zé Rafael, recebeu entre as linhas ali, porque a zaga do Palmeiras não estava lá dentro. Depois que o Zé Rafael recebeu e girou, o zagueiro saiu. Aí ele tinha que temporizar, chegar para trás. Ele foi e deu o bote. Então, como é que você implementa um princípio de jogo em tão pouco tempo? De um jogo tão agressivo? Então, eu acredito que essa derrota para o Jesus foi uma falta de preocupação com o resultado. Com o test drive dele. Não, eu não estou preocupado se eu vou perder. Eu vou implementar os meus princípios dentro do meu modelo de jogo, porque é isso que eu quero para o Flamengo. Até a manutenção da posse, né? Sem o entrosamento, você não entender muito o movimento sem bola de um companheiro que vai aparecer como opção. Isso, na hora que eu chamei a atenção da marcação lá na frente, foi no segundo gol, especificamente. Aquela bola que o Diego erra.
não tem opção de passe para ele. Ele erra o passe porque ele não está enxergando nenhum companheiro. Se você já tem um tempo maior de jogo, você sabe que a bola chegou no Diego, você abre 2 opções, de um lado ou de outro, o goleiro vai ter um pouquinho mais de tranquilidade para sair sem precisar rifar e correr o risco de errar como ele errou. Então, acho assim, o que o Pedrito acho que está tentando explicar é que ali era o início de trabalho e era natural uma derrota como essa. Hoje já não é mais natural, até porque o trabalho já avançou, os jogadores assimilam melhor a ideia. Então o Bahia provavelmente vai ter que traçar uma estratégia nova, diferente para lidar com o Flamengo. É um jogo até marcante, né? Que se o Flamengo não perde o jogo amanhã, ele fecha um turno sem perder. E isso é muito difícil conseguir. A gente falava mais cedo aqui sobre o Palmeiras do ano passado, do Filipão, né? É domingo o jogo do Flamengo. Exato, no domingo. Domingo. E no Maracanã. Vamos ver o que o Arão, que participou do Seleção ao vivo, falou do trabalho do Jesus, obviamente falando do bom momento do Flamengo. Fala, Arão. William Arão. Eu já tinha jogado na minha carreira como primeiro volante, mas quando ele chegou aqui e ele definiu que eu seria um primeiro volante e começou a me pedir alguns movimentos, algumas coisas para fazer, eu sigo a mesma linha dos meus companheiros, né? Foi uma mudança muito grande para mim, né? Porque eu já tinha jogado, mas eu não entendia o jogo daquela forma, eu não entendia as movimentações daquela forma. E aí ele chega e começa a pedir algumas coisas e começa a dar certo e começa a acontecer e você começa a perceber que realmente ele tem razão. Então é uma mudança muito positiva, não só para mim, como para o time todo, porque além do meu posicionamento, tem o posicionamento dos meus companheiros, então não adianta nada eu estar bem posicionado se um companheiro meu estiver mal posicionado, o time todo vai ter que correr 30, 40 metros a mais. Então, ele não só organiza o meu posicionamento, como o posicionamento de todos, e aí tudo se torna mais fácil. O Arão estava te ouvindo, Pedrinho. Deixa eu tomar o ponto de novo. Pera aí. Os princípios do futebol são um conjunto de regras que orientam as ações. Os princípios do futebol são um conjunto de regras que... Eu te atrapalhei agora, anotei errado. Sabia que ia dar problema. Os princípios de jogo, os princípios fundamentais de uma partida, eles controlam as ações individuais e coletivas. É um conjunto de regras que controla as ações individuais e coletivas. Eu vou tatuar isso. Cara, ele tá anotando mesmo. Eu tô lendo aqui. Os princípios do futebol são um conjunto de regras que orientam as ações individuais e coletivas. A fim de que você desequilibre a organização defensiva do adversário e estabilize a sua. Ponto. Mas aí a entrevista agora, falando bem sério, a entrevista do Arão, já é uma entrevista do cara que está entendendo que futebol, você precisa ter leitura, precisa ter entendimento do jogo. Você tem que saber o que está acontecendo. Né? Você tem que saber, assim, por que eu faço isso? Por que eu me apresento aqui? Por que eu tenho que dar esse passo? Por que eu domino desse jeito? Por que o meu corpo tem que estar posicionado assim? A gente acha isso tudo besteira. Mas o cara que joga entre as linhas, por exemplo, o Arrascaeta, se ele entrar entre as linhas, aí o Arão toca para ele está de costas para o seu adversário. O máximo que ele pode fazer é devolver. Escorar para o Arão. Ou tentar um giro para cá, que é mais difícil, porque ele não está vendo. Ou abrir uma bola para alguém. Agora, se ele está de lado, ele consegue ter o passe do Arão e saber aqui. Então, até o posicionamento corporal, às vezes o cara chega no profissional, sem isso. E aí o Jesus percebe e tem que orientar. Cara, isso é um balé, né? É um balé. E você vê você vê o Arão como primeiro volante? Quando você fala assim, primeiro volante, eu vejo. Não, eu digo, mas você vê assim, nossa, primeiro volante, desarma, caça, vai atrás. Eu não vejo isso. Eu vejo o Arão posicionado como primeiro volante, mas jogando como um jogador normal de meio campo. Aí é separar função e posição. Exatamente. São dois conceitos diferentes. Exatamente. A posição, primeiro volante, ela é do Arão. Assim como ela é do Ralf no Corinthians também. Só que a função que o Jorge Jesus espera de um primeiro volante e que o sistema de jogo do Flamengo exige de um primeiro volante é diferente do sistema que o Carille usava no Corinthians, por exemplo. Tem que ser aquele primeiro jogador à frente da defesa para estabilizar o time e liberar outras peças. No Flamengo, o primeiro volante sai, ele joga. Ele é mais defensivo que o Gerson. Ele fala isso em outro ponto da entrevista. Ele fala o seguinte, tem jogo que o Gerson fica mais para eu sair. Naquele momento, ele é um segundo. Tem jogo que entra o Pires da Mota, que é mais limitado tecnicamente, que trabalha como primeiro e o Arão sai. Mas, via de regra, ele é um primeiro volante. Só que a função que ele tem é diferente de um primeiro volante em outro sistema, por exemplo. Se um dia ele não tiver com o Arão no jogo e o Pires da Mota não puder jogar, você acha que ele não bota o Gerson de primeiro? Ele bota o Gerson de primeiro. Sim. E se você falar isso um tempo atrás, seria um absurdo. Mas tudo vai da tua ideia de jogo. Se a minha ideia de jogo é ter posse, eu tenho que botar jogador que tenha qualidade.
Porque quanto mais qualidade, menos erro. Não adianta eu botar um caçador que vai roubar a bola e vai entregar, carteiro novo. Você quer aprender como que eu fiz para montar meu negócio online de sucesso e viajar o mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.